O maior império da antiguidade não nasceu com legiões poderosas ou cidades grandiosas. Ele começou com uma lenda. Dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, abandonados à margem do rio Tibre, foram criados por uma loba. Rômulo, o mais audacioso, fundou Roma em 753 a.C. E, com isso, uma das civilizações mais influentes da história começou sua jornada. No início, Roma era apenas uma pequena cidade-estado cercada por tribos hostis, mas sua disciplina militar, suas alianças estratégicas e sua sede por expansão logo a destacaram. Pouco a pouco, Roma foi dominando toda a Península Itálica, não apenas pela força, mas também pela habilidade de absorver e adaptar os costumes de outros povos, como os etruscos e os gregos. Em 509 a.C., Roma derrubou sua monarquia e nasceu a República. Com senadores, cônsules e assembleias, o sistema político romano era inovador para a época. Era uma mistura de aristocracia e participação popular, mas sempre com um foco: fortalecer Roma acima de tudo. Esse modelo permitiu que a cidade crescesse de forma organizada, apoiada em leis e em um exército cada vez mais profissional. A grande prova de fogo veio contra Cartago, a outra potência do Mediterrâneo. Hannibal, o lendário general cartaginês, atravessou os Alpes com milhares de soldados e até elefantes de guerra, chocando Roma. Por anos, Hannibal devastou a Itália, mas Roma resistiu. Com sua disciplina e estratégia, venceu Cartago e se tornou senhora do Mediterrâneo Ocidental. Essa vitória mudou tudo. Agora, Roma tinha riquezas, novos territórios e acesso ao comércio marítimo. Mas Roma não parou. Conquistou a Grécia, a Ásia Menor, o Egito e o Oriente Médio. Cada território trazia consigo novas ideias: filosofia grega, engenharia avançada, astronomia, medicina. Roma não destruía culturas, ela as absorvia, criando uma civilização extremamente diversa e rica. O crescimento trouxe também problemas. Senadores corruptos, desigualdade social e generais cada vez mais poderosos começaram a desestabilizar a República. Entre eles, destacou-se Júlio César, que conquistou a Gália e, em um ato ousado, atravessou o rio Rubicão, declarando guerra ao próprio Senado. "Os dados estão lançados", disse ele. Sua ditadura foi breve, pois César foi assassinado em 44 a.C., mas sua morte abriu caminho para a ascensão de Augusto, seu herdeiro. Com ele, a República chegou ao fim e nasceu o Império. Sob Augusto e seus sucessores, Roma viveu sua era dourada. O Império se estendia da Inglaterra ao Oriente Médio, da Espanha ao norte da África. 1/4 da humanidade vivia sob o estandarte da Ágria. Estradas que cortavam continentes, aquedutos que levavam água a cidades gigantes, arenas como o Coliseu, que abrigavam dezenas de milhares de pessoas. As leis romanas regulavam desde o comércio até os direitos dos cidadãos, e o latim, sua língua oficial, se espalhava, dando origem às línguas modernas que falamos hoje. Mas todo império tem seu fim. Crises econômicas, corrupção, revoltas internas e pressões externas começaram a corroer Roma. As fronteiras eram constantemente atacadas por povos bárbaros, como visigodos, hunos e vândalos. Em 285 d.C., o imperador Diocleciano dividiu o império em Ocidente e Oriente para facilitar a administração. O Oriente, conhecido depois como Império Bizantino, sobreviveu por quase 1000 anos. Mas em 476 d.C., o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto. O Império Romano do Ocidente havia caído. Mesmo após a queda, Roma nunca desapareceu de verdade. Suas estradas, pontes e aquedutos ainda existem. Suas leis inspiraram os sistemas jurídicos modernos.
Sua cultura, filosofia e língua continuam vivas no mundo moderno. Roma pode ter caído, mas jamais foi esquecida, porque a história de Roma é a história da ambição, da conquista e de um legado que molda o nosso mundo até hoje. Se você gostou de saber um pouco mais sobre Roma, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like e comente para nos ajudar.